Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão é mais efetivo e decide o clássico em 2 lances no primeiro tempo. O tricolor assusta até o final, mas quem sai com a vitória é o Timão, que quebra um tabu de 6 anos, que conquista já sua primeira vitória no clássico. O Fernando Lázaro já começa ganhando o clássico. O Adson foi destaque pelo lado do Corinthians e o Luciano pelo lado do São Paulo. Mas tem muita coisa pra gente falar sobre as escolhas dos 2 técnicos, sobre as posturas em 2 tempos distintos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Deixa aquele like gostoso e vamos juntos! Pessoal, aquela dica bacana, você sabia que o OneFootball tem as transmissões por pay-per-view dos campeonatos paranaense e catarinense? E que assim que terminam as partidas você pode conferir no aplicativo os melhores momentos de graça? É uma nova era, gente. Além dos campeonatos internacionais, agora os caras estão vindo com tudo no Brasil também. Então você não pode deixar de ter o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol que existe, onde você tem tudo o que está acontecendo no mundo da bola, tudo sobre o teu time do coração, do mercado de transferências e ainda transmissões exclusivas. Baixe agora o OneFootball, eu vou deixar o link aqui na descrição, também no comentário fixado e serve para qualquer celular. O Corinthians venceu o clássico majestoso realizado no Morumbi, já na arrancada da temporada, né? Ganhar um clássico sempre é muito importante. Ainda mais para o Fernando Lázaro, que está começando um trabalho, que precisa ganhar confiança. E vejam só, o Vitor Pereira tinha enormes dificuldades em ganhar clássico. Ganhou só um do Santos. Contra os times da capital, Palmeiras e São Paulo, ele não ganhou de ninguém. O Lázaro já no seu primeiro jogo, né, contra esses rivais, conquista uma vitória fora de casa, é também a primeira vitória fora de casa na temporada, onde o Corinthians também apresenta dificuldades desde o ano passado e quebra um tabu de 6 anos, né? Desde 2017 o Corinthians não vencia o São Paulo no Morumbi. Um resultado muito importante, mas, porém, a estratégia corintiana que foi eficiente, ela também foi arriscada. O Corinthians resolve o jogo no primeiro tempo, mas visivelmente administra cedo demais. E do outro lado tem não só um adversário qualificado, como é o São Paulo nesse começo de ano, com alguns problemas, e a gente vai falar sobre eles, mas também empurrado por mais de 50 mil pessoas. Eu acho que o Corinthians abdicou cedo demais da partida, de resolver a partida. Foi um contexto do jogo em que o Lázaro até explicou na coletiva que ele tentou encaixar um contra-ataque até para tentar matar o jogo, isso não aconteceu. E aí, pela qualidade também do São Paulo, pelas trocas do Rogério, o São Paulo empurrou o Corinthians no segundo tempo. Vamos lá, o Fausto Vera, vejam só, não foi para o jogo. Todo mundo tinha informação que o Fausto Vera ia para o jogo. E eu estava no jogo inclusive, estou aqui na redação da Band até para contextualizar para vocês, acabei de chegar do Morumbi, tá tarde da noite aqui, só consegui gravar para vocês agora. E aí lá conversando com as pessoas, consegui apurar que o Fausto Vera realmente foi um balão de ensaio de que ele iria para o jogo, como uma estratégia para também envolver o adversário. O que eu ouvi lá foi o seguinte: bom, vocês estão sabendo agora que o Fausto Vera não vai para o jogo, o Rogério Ceni também só está sabendo agora. O Fausto Vera teve foto nas redes sociais, em preto e branco, dele voltando, treinando e tudo mais. Todo mundo imaginou que ele ia para o jogo, todo mundo tinha informação. Porque lesão ele não sente mais realmente, mas ele ainda tem dores no pé, do trauma, da batida, da entrada que ele sofreu no jogo, que o tirou da partida lá no começo do campeonato. Então, realmente ele não tem condições ainda e não foi relacionado. E aí o Rony acabou sendo o titular. E de novo fez um bom jogo. Saiu machucado, Rony e Duqueiroz abrindo o meio de campo do Corinthians. Com Renato Augusto e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O 4-4-2 clássico de Fernando Lázaro. No lado do São Paulo, o Rogério Ceni deixa Luciano no banco. O camisa 10, que vinha jogando todos os jogos, que era o titular, jogando numa nova função. E de repente ele escala 3 volantes. Pablo Maia, Rodrigo Nestor e o equatoriano Seba Mendes. O Mendes é um jogador que vem ganhando espaço e tudo mais, e até jogou uma boa partida, quase fez um golaço no meio da rua. Mas o que eu imaginei que o Rogério tentou? O São Paulo tem jogado num 4-2-4 praticamente, com 2 volantes e 4 atacantes, contando o Luciano, que não é um meia. Ele faz a função de construir o jogo, mas ele não é um meia. Então, com o Luciano, o Wellington Rato, o David e o Calleri, você tem 4 atacantes. Só 2 no meio de campo, contra 4 jogadores do Corinthians. Né? Se a gente contabilizar o Adson, que também está jogando por dentro. Então, Rony, Duqueiroz, Renato e Adson contra 2 volantes,
por isso que o Rogério tentou encorpar um pouquinho mais o meio de campo. O São Paulo até tomou mais a iniciativa, só que impressionante como o São Paulo, eu não sei se estava nervoso no jogo, mas errava lances bobos, a bola queimava no pé, errava passes bobos, entregava no pé do adversário, não conseguia encaixar muito. Nos primeiros momentos do jogo já dava para ver isso. Aí o Nestor recebe uma bola na frente do Cássio, mas na frente do Cássio, o que ele faz? Ele chuta fraquinho, na mão do goleiro. Foi a principal chance que o São Paulo teve naqueles primeiros minutos. E aí o Corinthians encaixou duas jogadas geniais, espetaculares. A primeira com um craque, né? Um craque. O Renato Augusto, ele já tinha dado um toque genial para o Roger Guedes no começo da jogada pelo lado esquerdo. Um toquezinho por cima, assim, para o Roger, que fez uma baita partida também. O Roger Guedes jogou demais. Aí a bola circulou, voltou para o pé do Renato. Eu até conversei com o Renato na zona mista e perguntei para ele, pô, facilita, né, para você como meia, o Fagner agora tá subindo mais pro ataque, e aí, como é que foi esse passe e tudo mais? E aí, sabe o que o Renato, no auge da sua humildade, me respondeu? Ele dizendo assim, eu valorizo mais o movimento do atleta do que o meu passe. Ali é a minha obrigação encontrar meus companheiros. Então, no momento que ele partiu, ele me deu a opção. Falei, pô, Renato, pensei comigo, pô, não tira o mérito do passe genial que ele deu encontrando o Fagner, mas realmente o Fagner também fez um jogaço, acabou subindo ofensivamente, né? Defensivamente ele sofreu, porque o São Paulo tinha que jogar por ali mesmo, né? Era a arma do São Paulo e aí o Fagner sofreu. Mas ele ofensivamente a gente sabe da qualidade que ele tem, né? Ele fez o movimento e o Renato rasgou a defesa. Fagner fez o cruzamento e o Adson infiltrando acabou marcando o gol. 3 minutos para validar esse gol, análise do VAR, aquela coisa toda, mas, poxa, fui ver depois, eu falei, meu, tava muito legal, o Wellington Rato tava dando condição aqui, não sei por que os caras perdendo tanto tempo para validar o gol. Validaram o gol, o Corinthians sai na frente, 1-0. Aí o São Paulo meio que se desestabilizou por completo depois desse gol. O Wellington Rato deu uns 2 chutes assim na lua, tentando resolver alguma coisa, não conseguiu, e aí vem a pá de cal, como a gente chama, né? A segunda pancada, que é o segundo gol do Corinthians ainda no primeiro tempo. Numa jogada do Roger Guedes absurda. O Yuri Alberto, que não fez um bom jogo, porque ele foi muito marcado realmente, o jogo estava muito mais pelos lados do que mais centralizado, então o Yuri não conseguiu receber uma bola limpa dentro da grande área. O mesmo sofreu o Jonathan Calleri, eu vou falar sobre ele depois. Ele até conseguiu um pouco mais do que o Yuri. Então o Yuri teve que voltar. E o Yuri é muito inquieto, né? Ele estava marcando pressão no goleiro Rafael a todo instante para ver se o goleiro conseguia errar uma saída de bola. Mas nesse momento ele sai da área. E ele sai porque ele percebendo, né, que o Renato e o Adson conseguem infiltrar, então ele sai da posição. Ele veio para o lado esquerdo aqui e conseguiu buscar um tabelamento com o Roger Guedes. Só que aí ele dá um passe um pouco longe para o Roger e o Roger, velho, dispara. Mas dispara com aquele peito aberto de pombo, assim, sabe? Que ele corre e ele consegue chegar antes da bola sair. E aí, Orejuela, Arboleda e Alan Franco são completamente envolvidos pelo Roger Guedes, que consegue evitar que a bola saia. Aí o Arboleda desiste da jogada, o Roger passa pelo Alan Franco como quem passa por uma criança e o passe que o Roger dá, cara, é um negócio maravilhoso, porque ele consegue dar um passe na medida exata, mas assim com GPS, cirúrgico, com tempo de bola, com precisão, com time, com direção, exatamente no meio do Rafael, o goleiro, e o Wellington que chegavam na marcação para a bola chegar no pé do Adson. Reparem no passe que ele deu. Reparem que ele dá um passe assim na medida exata. Se ele dá um pouquinho mais para cá, o Rafael tira. Se ele dá um pouquinho mais para cá, o Wellington chega. Ele dá no meio e o Adson faz o segundo gol. Cara, foi o jogo da vida do Adson, né? Pelo amor de Deus. Mas ele tá se encontrando cada vez mais nessa função, rendendo muito mais do que pela ponta direita, onde ele acabava cortando para dentro, tem um físico muito ainda mirrado, né? Então ele tem dificuldades no 1 contra 1, porque ele normalmente para em grandes zagueiros. Por dentro não, ele infiltra, ele aparece, ele tem qualidade técnica, ele tabela, e conseguiu marcar 2 gols. O Rogério Ceni não mexeu no time. Inexplicavelmente ainda no primeiro tempo. Eu acho que os técnicos têm que parar com essa ideia, com essa máxima de que só pode mexer no intervalo. Ali o Rogério já tinha que ter mexido. Ele não mexe ainda na primeira etapa.
Mas o São Paulo acho que dá uma reagida legal, o Calleri consegue fazer o Cássio trabalhar no finalzinho do primeiro tempo e depois tem uma cabeçada que o Cássio salva embaixo. O Cássio continua jogando bem, né? Impressionante. E aí o jogo vai para o intervalo com 2-0. Muitas vaias no Morumbi e pedidos do Luciano, né? E muita gente xingando o Orejuela, que foi uma opção do Rogério porque ele não tinha lateral direito. Todo mundo pensou que ele poderia improvisar, ou ele poderia, sei lá, jogar com o terceiro zagueiro, para não contar com o Orejuela, que é um jogador completamente deficitário. Vou falar um negócio aqui com todo respeito ao profissional, que não tem culpa que o São Paulo investiu 13 milhões de reais para contratá-lo, mas tecnicamente o Orejuela não pode vestir a camisa do São Paulo. Como não pode vestir do Grêmio, como não pode vestir do Atlético Paranaense, como não pode vestir do Cruzeiro. Esse cara não tem a menor condição. Não tem a menor condição. O Orejuela não pode jogar no São Paulo Futebol Clube. Não pode. Se invente alguma coisa. E foi o que o Rogério teve que fazer no intervalo. Ele teve que sacar o Orejuela, porque não tinha a menor condição dele continuar em campo, e ele colocar em campo o Caio Paulista, que chegou ontem, que foi inscrito para o jogo, e que, na verdade, sempre foi uma opção ou para jogar na ponta direita ou na lateral esquerda. Pois ele foi jogar na lateral direita, porque ele já não tinha mais outra opção, não tinha outra alternativa. E ele teve que jogar o Caio lá. Ajudou que o cenário do jogo naquele momento era de um Corinthians retraído e o São Paulo todo no campo ofensivo. Então, até acho que o Lázaro errou nesse aspecto, que não colocou alguém, se é que ele tinha alguém para fazer isso, nas costas do Caio Paulista, que não é da função, estava completamente deslocado, estreando no jogo e que poderia muito bem sucumbir defensivamente, porque não é a dele. Mesmo que ele jogue na lateral esquerda, na direita ele estava completamente invertido. Se o Lázaro põe alguém espetado pelo lado esquerdo do campo para pegar as costas do Caio Paulista, poderia ser uma arma, mas o Lázaro optou por se defender. E aí facilitou, inclusive, o trabalho do Rogério, colocando o Caio Paulista e também o Luciano na vaga do Pablo Maia. Aí ele desmancha o sistema de 3 volantes e coloca o Luciano no jogo. O Luciano entrou num gás, numa energia, numa loucura para resolver a partida. E aí você entende, né? O Luciano, ele tem um carinho da torcida por conta dessas coisas. O Luciano, ele é um cara que, desde que chegou no São Paulo, ele defende demais as cores do tricolor, ele quer muito dar certo, ele quer muito jogar lá. Imagina, o cara que ficou no banco 45 minutos, vendo que estava 2-0 para o adversário, ele entrou mordendo. Claro que a afobação às vezes atrapalha, né? Ele tem um chute que ele dá na lua também, mas até que ele consegue encontrar o seu gol. A bola chega no pé dele e ele chuta rasteiro no cantinho para vencer o Cássio. Cara, comemora demais porque ali o São Paulo volta para o jogo, faltando 15, 20 minutos para terminar a partida. E o São Paulo estava muito em cima, muito em cima. E tem a última bola do jogo é dele, numa bola que passa do ladinho da trave. Ele até falou com a gente na zona mista, dizendo que comentou com o Cássio, e o Cássio falou para ele assim, eu vi a bola dentro do gol. E aí disse que o Luciano falou, eu também. Ela passou isso aqui da trave. Ali, o São Paulo teria empatado o jogo. E aí, qual seria a nossa análise agora? É que, claro, o Corinthians tem o mérito, porque o resultado ainda é o mais importante. O Corinthians tem o mérito de ter segurado o resultado até o final. E por outro lado, eu acho que a gente também precisa valorizar o segundo tempo que fez o São Paulo diante das dificuldades. O Galo, por exemplo, que estava com uma baita sequência, não pôde ser relacionado por conta da necessidade de você ter que escalar o Orejuela. Olha que loucura. Falta de planejamento, dito pelo próprio Rogério Ceni, de ter tantos estrangeiros e você não conseguir colocá-los em campo. O Gabriel Neves não pode jogar, o Galopo não pode jogar para jogar o Orejuela, porque ele ficou sem lateral direito. É ruim, é ruim. Mas o São Paulo teve uma postura muito boa na segunda etapa e o trabalho começa a aparecer com esses jogadores de lado. Acho que o Pedrinho entrou bem, ele entra primeiro no lugar do Wellington Rato pelo lado direito, pela primeira vez, depois ele inverte com o David e cai para o lado esquerdo. Muitas jogadas pelos lados fizeram com que o Corinthians sofresse. O que faz o Lázaro? Ele retrai o time ainda mais, depois ele ainda coloca o Bruno Mendes no lugar do Renato Augusto para fazer um ferrolho. E foi dessa forma que o Corinthians tentou buscar alguma coisa. O Roger Guedes termina o jogo na referência porque ele opta por tirar o Yuri Alberto mais uma vez, que, de novo, não estava conseguindo fazer um grande jogo. E aí ele coloca o Romero, que fez praticamente uma função de lateral, né, para auxiliar o Fagner. O Romero fez um jogo muito mais defensivo do que ofensivo. Não foi um escape de velocidade, porque o Corinthians não tinha essa transição. Então a bola chegava muito mais no Roger Guedes, que ficava sozinho com 2, 3 defensores lá para tentar alguma coisa.
O Corinthians esperou para jogar por uma bola para tentar matar o jogo, mas não criou uma estratégia para isso. O Paulinho também entrou nos minutos finais, importante a volta do Paulinho, por tudo que ele simboliza, por todo esse momento parado, por toda a dificuldade que foi, mas ele realmente não conseguiu fazer muita coisa. Nem ele, nem o Juliano, nem o Romero, todos eles ficaram ali numa espécie de 4-1-4-1 ou 4-5-1, né? Enquanto o Renato estava em campo, era o Du, o Romero lá pelo lado direito, aí depois o Juliano, o Renato Augusto e o Paulinho. Só o Roger Guedes lá na frente. Todos esses jogadores aí, ele tirou o Yuri Alberto, né, para poder segurar o resultado até o final. E foi um sufoco. Então, fica a lição de que, para mim, acho que o Corinthians abandonou a sua estratégia cedo demais. Mas também tinha uma vantagem no placar, né? E queria obter esse resultado até o final jogando fora de casa. Pelo lado do São Paulo, a vantagem, né, ou digamos assim, o fato positivo de ter jogado bem na segunda etapa, ter pressionado e por pouco não ter chegado ao empate, mas com falhas defensivas de posicionamento assim no começo do jogo, que acabou custando caro demais. Foram as escolhas dos técnicos que mediram suas forças aí nesse começo de ano. Ainda tem muita coisa para acontecer nessa temporada, mas o Corinthians já ganhou uma moral significativa. E o São Paulo, eu acho que tem um pote meio cheio aí para dentro das exigências do São Paulo, né? Eu não acho que o São Paulo pode brigar pelo título paulista, mas acho que dificilmente vai ser campeão, porque talvez Corinthians e Palmeiras estejam à frente realmente, mas acho que o São Paulo pode brigar. E pode evoluir muito ainda por um trabalho que está recomeçando com novos jogadores e que, se administrar essas questões aí, né, de elenco, que o Rogério não pode utilizar muitas vezes, é óbvio que vai melhorar. No caso do Corinthians, é um trabalho inicial de um time muito bom, de um time que, quando conta com Renato Augusto na plena forma, Roger Guedes e Yuri Alberto na ativa, esses caras fazem a diferença. Mas tem mais do que isso. Mesmo quando o Yuri não pode fazer um grande jogo, você tem o Adson surgindo numa nova função, você tem os laterais subindo um pouco mais, você tem um meio de campo que, apesar de estar sofrendo desfalques, né, Maicon, Cantillo, Fausto Vera, está conseguindo entrar numa dinâmica interessante, atendendo aos comandos táticos do Fernando Lázaro. Então, começo ainda, pequenas análises, pequenas observações para o que vem pela frente. Faltou algo a dizer? Teve a cera do Cássio, né? O Cássio exagerou na cera e a torcida tava pistola demais com o Rafael Claus, que deu um cartão pro Cássio muito cedo no jogo, né? E depois o Cássio continuou fazendo cera e o Claus foi deixando até o final. A torcida ficou na bronca com isso, mas de polêmica, né? Foi no máximo isso que aconteceu. Comenta aqui, quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal, deixa o teu like aí. Eu volto na próxima. Tchau!